Bom, eu queria começar esse quadro aqui, que você falasse pra gente, você falou que foram 10 anos fazendo ginástica? 10 anos. Fiz dos meus Então, 6 até os eu meus não sei se eu vou 17. usar o termo correto, tá, que agora foge do meu campo, mas, qual movimento acrobático, assim, que você mais gostava de fazer, de executar, quando você era ginasta? Ah, com certeza, era mortal. Eu gostava muito. E rodante com mortal, enfim, dá pra você misturar vários movimentos, né? Mas é porque eu comecei muito nova, eu comecei com os meus 6 anos. Então eu via as ginastas fazendo, eu via na TV, e isso era uma coisa que eu gostava muito. E quando eu aprendi, eu lembro que eu me sentia muito feliz de conseguir fazer. Tá, só pra deixar mais claro, quando fala mortal, só mortal, é o mortal pra trás? Não, não. Ah, tem pra trás, tem pra frente. É que na Ah, realidade tá, você então, nunca quando faz ele posso sozinho. Você aham, faz misturando outros movimentos. Mas eu lembro que quando eu fazia realmente mortal, aquilo pra mim era o ápice, assim. legal. Você disse que competiu, tem alguma competição que foi marcante pra você, seja por qualquer motivo, ou por ser a primeira vez, ou por ser a última vez, ou por ser fora da sua cidade? Acho que a minha primeira medalha eu ganhei. É que na realidade tinham. Eu não sei se você já acompanhou, mas Sim, tinha que assim, eu salto. acompanho em Olimpíadas, né, eu gosto de Tá, acompanhar ou esporadicamente se eu tiver passando em frente à televisão e tiver, eu paro para assistir, eu gosto de acompanhar bastante, assim, mas nada de saber exatamente o que está acontecendo, né, só torcida. tá. Existiam 3 categorias e era solo. Na maioria das competições, quando era estadual, alguma coisa assim, eles adicionavam umas a mais, que até parece mais com as Olimpíadas. Mas tinha solo, tinha salto e tinha individual também, em geral. E eu lembro que a minha primeira medalha foi em terceiro lugar, mas eu competi muito durante anos, anos, anos para conseguir meu primeiro pódio. Então essa foi a minha competição mais marcante, foi municipal, que eu ganhei terceiro lugar. Então essa com certeza foi a mais marcante. Parecia que finalmente tudo que eu tinha feito tinha chegado em algum lugar. Meus, Tinha meus um pais sempre resultado, né. brincavam que eu ia só para pegar medalha de participação, mas depois dessa eu consegui Chegou pegar forte. esfregando, não sei pra E dizer aí eu aqui, ó, consegui nunca mais mais vocês algumas podem vezes. falar. Exato. Porra, é uma memória bem marcante. E tem alguma competição que você estava muito confiante e por algum motivo não deu errado, você não conseguiu, ficar entre as 3 primeiras ali e foi uma derrota, assim, dolorida para você? Mais porque, assim, tem dias que a gente está mais confiante para fazer as coisas, né, e você achou que aquele dia iria e não foi. Sim, sim, com certeza. Eu acho que o meu maior inimigo era a minha cabeça mesmo, porque eu ficava muito nervosa. Existiam momentos que eu precisava só ter calma e eu não conseguia, e isso me atrapalhava muito. E às vezes eu deixava de executar algum movimento que eu ganharia mais pontos exatamente porque eu tinha medo de cair. Então, eu treinava todos os dias da semana, menos acho que de terça-feira, e chegava momentos que realmente eu não tinha cabeça para isso e eu deixava de executar movimentos que me dariam uma pontuação alta, mas acontecia. Certo. Você falou aí que a sua cabeça era o que mais atrapalhava. Eu lembro de uma Olimpíada que eu estava assistindo, e era a participação da Jade Barbosa, e ela caiu, alguma coisa, e ela foi aos prantos, tal, e depois teve muita discussão sobre isso, que as atletas brasileiras não tinham um acompanhamento psicológico para aguentar toda a pressão, que é muita pressão numa competição de ginástica, porque beira a perfeição os movimentos ali, né. Sim, com Então eu lembro que certeza. isso foi discutido muito, e aí na época a Daiane dos Santos falou que elas não tinham acompanhamento psicológico, todas as seleções tinham e tal, e aí você falou isso, na hora me veio isso, falei assim, rapaz, é um reflexo bem real, né, do esporte aqui no Brasil, que meio que basicamente está voltado para o futebol. Sim, com certeza. Eu inclusive tinha acompanhamento psicológico toda semana, a gente fazia psicólogo exatamente para competições, né? Mas é uma pressão muito grande e eu acho que muito além do treinamento, dos movimentos, você tem que ter uma cabeça boa para qualquer esporte, porque a sua cabeça eu acho que consegue te derrubar de qualquer coisa, vencer qualquer coisa, né? Sim. Você tinha acompanhamento pelo clube, instituição que você representava, ou vocês procuravam por fora? Não, é pela instituição. Eu fazia, além dos treinos, eu fazia acompanhamento psicológico uma vez por semana e fisioterapia 2 vezes também para o esporte. Certo, por isso que era semana cheia, né, não era Sim, sim. só certo. E tá, vamos ver se faz sentido. Quais eram as suas qualidades e defeitos como ginasta? Assim, A minha... dentro do seu nível, tá? Não vai Não, sim, com botar a certeza. sua comparação com Não, um isso é nível uma muito. pergunta fácil, porque eu falo isso para todo mundo.
você tem que ter muita força em todas as partes do corpo. E esse era meu maior defeito. Eu não tinha muita força. Eu acho que de todos do time eu era a que tinha menos força na realidade. Força no abdômen, enfim, força em tudo que precisava. É óbvio, eu tinha força, mas não comparada ao restante da equipe. Mas eu tinha muita flexibilidade também. E existiam movimentos que eu teria que usar a minha força, a força do abdômen, mas eu não usava. Eu usava mais da coluna, porque eu tinha uma flexibilidade absurda. Então tá aí, essa é a minha qualidade e meu defeito. Isso é defeito, boa. E Exato. aí, para finalizar aqui o quadro, que nota você se daria como ginasta? Acho que vai, pro nível que eu competia, talvez uns sete. Sim, 7. Sim, Então, sete, sete. uma nota alta. Eu Boa. fui evoluindo com o tempo. Como eu falei, foram 10 anos, né? E no Uhum. final eu tava me saindo bem, minha professora chamava pra dar exemplo, como você tinha que fazer, principalmente para as meninas mais novas. Então eu acho que eu cheguei num 7, mas demorou muito tempo, como eu te falei, demorou muito, muito, muito tempo. Até porque leva tempo, né, para atingir uma maturidade, né, de Sim, movimento, de corporal e tudo. Você começou com 6 anos, era muito nova, você nem, sim. Nem nem tinha entendia, foi uma desenvolvido. brincadeira, exato, foi uma brincadeira, foi um esporte que eu comecei a fazer porque eu precisava fazer esporte e eu acabei levando porque eu gostava muito. Só que era muita maturidade, disciplina, que enfim, tem que ter em acho que todos os esportes. É difícil e as ginastas elas começam a competir muito cedo, né? E aí você tem que abrir mão de muita coisa num período que você só quer se divertir, né? Você só quer ser criança. Então, deve ser para quem chega no nível de competição e além do nível de competição municipal, estadual e ir para um nível mais profissional, tem que abdicar muito da vida, né? Tem que tirar o Sim. chapéu, porque são crianças tendo disciplina ali que muitos adultos não têm. Sim, com certeza, com certeza. E eu, inclusive, não tive essa disciplina, mas também nunca foi um sonho meu. E Aham. aí, com 16 anos, eu parei, porque não dava mais também. Eu acho que chega uma época que você faz ginástica que ou você segue como carreira mesmo, ou você tem que largar, porque não tem como você conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Até pela sua saúde mesmo, é um esporte que exige muito do seu físico, e não era o que eu queria pra minha vida.